Antes de prosseguirmos com a nossa abordagem refutando a mariolatria, quero dirigir aqui uma palavra aos amigos católicos e dizer que nosso objetivo aqui não é atacar pessoas, mas confrontar ensinamentos que contrariam a palavra de Deus. Fazemos isso com muito respeito, reconhecendo a dignidade de cada pessoa, mas também com firmeza na defesa da verdade bíblica. Além disso, não refutamos ideias equivocadas com opiniões humanas, mas utilizamos a palavra de Deus como padrão absoluto para avaliar e desconstruir doutrinas que se desviam da verdade revelada nas Escrituras. Somente a Bíblia é a autoridade final para a nossa fé e prática. Com isso em mente, é essencial lembrar que a verdade não deve ser moldada por tradições religiosas ou sentimentos pessoais, mas fundamentada naquilo que Deus revelou em sua palavra. Nosso compromisso maior não é com instituições ou líderes humanos, mas com Cristo e seus ensinamentos, conforme registrados na Bíblia Sagrada. Portanto, ao analisarmos essas questões, convidamos você para examinar cuidadosamente as Escrituras, sem preconceitos ou imposições religiosas, mas com um coração sincero e disposto a conhecer a verdade que liberta. Afinal, como disse o próprio Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outro detalhe muito importante quando o assunto é mariolatria é que os teólogos católicos ensinam aos fiéis dessa instituição que eles não adoram nem a Maria, nem os santos, apenas veneram. Todavia, o argumento de que venerar é diferente de adorar apresenta algumas inconsistências. Aqui estão algumas delas. A primeira delas é a inconsistência semântica. Em muitos contextos, as palavras venerar e adorar são usadas como sinônimos. No próprio uso linguístico comum, veneração pode ser entendida como uma forma de adoração. A distinção técnica que a teologia católica faz de latria, que seria a adoração devida apenas a Deus, dulia, que seria o culto aos santos, e hiperdulia, que seria o culto especial a Maria, não é universalmente aceita e pode ser questionada como uma categorização artificial. A segunda inconsistência é que o argumento da veneração não possui base bíblica. A Bíblia não faz distinção entre veneração e adoração. Sempre que há atos de reverência para com seres espirituais ou figuras sagradas, as pessoas são advertidas a não fazê-lo. Em Apocalipse, no capítulo 19 e capítulo 22, está escrito que João tenta se prostrar diante de um anjo, mas recebe a ordem de adorar somente a Deus. Isso sugere que qualquer tipo de reverência exagerada pode ser vista como uma forma de adoração indevida. A terceira inconsistência do argumento católico é que a veneração é uma prática que pode levar à idolatria. Mesmo que, em teoria, a veneração seja distinta da adoração, na prática, muitas formas de veneração podem se tornar indistinguíveis da adoração. Por exemplo, se uma pessoa se ajoelha, ora, canta louvores e pede intercessão a alguém que não seja Deus, há um risco real de que essa veneração ultrapasse os limites do respeito e se torne uma forma de culto. Isso pode ser percebido como idolatria, quando a gente observa à luz da palavra de Deus, da tradição cristã, que enfatiza que o culto deve ser prestado somente a Deus. A quarta inconsistência do argumento católico é o fato de que a veneração produz confusão da experiência religiosa. O argumento de que venerar não é adorar pode ser problemático, porque na experiência devocional real, a linha entre a adoração e veneração se torna muito subjetiva. Para algumas pessoas, veneração pode ser apenas respeito, mas para outras pode tomar a forma de uma devoção que se assemelha à adoração. Esse fator subjetivo enfraquece a distinção objetiva entre os termos. Mas a quinta inconsistência do argumento católico é que a veneração coloca a tradição religiosa acima das escrituras. A distinção entre veneração e adoração é mais uma construção teológica tardia
do que o ensinamento encontrado na Bíblia Sagrada. Esse argumento se baseia mais na tradição da Igreja do que em uma fundamentação bíblica sólida. O argumento de que venerar é diferente de adorar tenta estabelecer uma distinção técnica, mas enfrenta dificuldades linguísticas, bíblicas e práticas. Em muitos casos, a veneração é uma forma de adoração na prática, tornando a distinção teórica pouco convincente. Se o objetivo deve ser evitar a idolatria e manter a adoração exclusiva a Deus, a melhor abordagem é avaliar cuidadosamente as práticas devocionais, garantindo que não ultrapassem os limites estabelecidos pela Escritura. Agora vamos falar um pouco sobre a origem dessa distinção que os teólogos católicos fazem entre latria, dulia e hiperdulia, que foi criada com o objetivo de categorizar diferentes tipos de cultos prestados a Deus, aos santos e a Maria. Essa distinção ela foi formalizada principalmente por teólogos lá da Idade Média, os teólogos escolásticos, né? Mas ela tem raízes mais antigas. Por exemplo, nós encontramos vestígios desse arranjo religioso a partir de Agostinho de Hipona, lá no século IV e V. Esse monge já fazia diferenciação entre o culto divino, ou seja, o culto devido a Deus, e o culto dado aos chamados santos. Em sua obra Cidade de Deus, no livro 10, capítulo 2, Agostinho escreveu, abro aspas, esta é a razão pela qual dizemos que nenhum sacrifício deve ser oferecido senão ao único Deus verdadeiro. O culto religioso chamado latria, que, segundo a terminologia grega, se deve exclusivamente a Deus, não deve ser oferecido senão a ele. Fecho aspas. Na obra Contra Fausto, no livro 20, no capítulo 21, Agostinho diz, abro aspas, não erigimos templos, altares ou sacrifícios para os mártires, porque não são nossos deuses, mas seu Deus é o nosso Deus. Certamente honramos suas relíquias, porque são os restos mortais de homens santos de Deus, mas com a honra da afeição e não com a adoração servida somente a Deus. Fecho aspas. No entanto, foi na Idade Média, lá no século XIII, com Tomás de Aquino, que essa distinção foi sistematizada de forma mais definida na teologia da instituição romana. Tomás de Aquino, responsável pela sistematização desse ensino, defendia que há diferentes graus de culto e veneração. Ele baseou essa distinção na diferença essencial entre Deus e as criaturas, argumentando que somente Deus merece latria, que seria a adoração, enquanto os santos podem receber dulia, que seria a veneração, e Maria, por sua singularidade, merece hiperdulia, ou seja, uma veneração superior. Em sua obra Suma Teológica, na segunda seção da segunda parte, na questão 103, no artigo 3, Tomás de Aquino estabelece a distinção entre dulia e latria, indicando que dulia é a reverência devida aos senhores humanos, enquanto que latria é o culto devido a Deus. O texto diz, abro aspas, a dulia propriamente significa um serviço de um servo, pelo qual um homem serve a outro. Mas, dado que um homem serve a um outro de diferentes maneiras, o culto de dulia pode ser prestado a alguém de modo diverso, segundo a excelência daquele que é servido. E assim, o culto de latria é prestado a Deus em razão da sua soberania absoluta, enquanto o culto de dulia é prestado a certos homens em razão de uma excelência inferior. Fecho aspas. Na mesma obra, na segunda seção da segunda parte, na questão 103, no artigo 4, Tomás de Aquino escreveu, abro aspas, a mãe de Deus, por ser a mãe do próprio Deus, tem uma dignidade infinita derivada do bem infinito que é Deus. Assim, a ela é devido um culto especial, chamado hiperdulia, superior à dulia, prestada a outros santos, mas inferior à latria, devida somente a Deus. Fecho aspas. E aí, a Igreja Católica cultua a Maria ou não cultua?
acabamos de ver o testemunho de um dos maiores teólogos, se não o maior teólogo da Igreja Católica. Embora a distinção entre latria, dulia e hiperdulia não seja formalmente definida como um dogma da Igreja Católica, faz parte do ensinamento doutrinário tradicional dessa instituição, sendo amplamente aceita pelo magistério e integrada à teologia católica. O Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563, reafirmou essa distinção em defender o culto aos santos e a Maria contra a posição dos protestantes. Dessa forma, os teólogos católicos têm incentivado multidões a adotarem práticas que divergem daquilo que a palavra de Deus estabelece para os discípulos de Cristo, no que se refere à adoração e ao culto. Pois bem, nós vamos concluir esse vídeo aqui, mas no próximo daremos sequência. Se você está gostando da abordagem, nos acompanhe nesta série e esteja conosco no próximo vídeo.